Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O presidente Jair Bolsonaro e a comitiva do governo brasileiro partiram para a Rússia. A viagem acontece em meio ao aumento da tensão do leste europeu, com a ameaça de invasão da Ucrânia pela Rússia. Os Estados Unidos enviam tropas para a região e o mundo segue atento à possibilidade de um conflito. E nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden aprovou o envio de tropas americanas à Europa. No total, os Estados Unidos devem deslocar 3.000 tropas para a Polônia, para a Romênia e para a Alemanha. E, de acordo com o Pentágono, essas tropas não irão atuar na Ucrânia, mas sim garantir a defesa dos aliados. Imagens de satélite mostram o avanço das tropas russas perto da fronteira com a Ucrânia. A Rússia deu início a exercícios militares junto com Belarus, ali perto da fronteira da Ucrânia, gente. O presidente americano Joe Biden deve falar com líderes da Europa e da OTAN em resposta. Publicamente, Bolsonaro seguiu a linha da diplomacia brasileira de neutralidade no cenário internacional. Na Rússia, o roteiro da comitiva brasileira prevê um encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Vladimir Putin, uma visita de Bolsonaro ao parlamento russo e o encontro dele com empresários locais. A agenda também reserva espaço para uma reunião ministerial com o objetivo de discutir uma cooperação técnico-militar entre os dois países. Temos negócio com eles, comerciais. Em grande parte, o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia, muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Torcer pela paz lá, que tudo certo. Questionado sobre uma possível pressão dos Estados Unidos para que o governo brasileiro reconsiderasse a viagem à Rússia, o presidente Jair Bolsonaro optou por um caminho diplomático. Brasil é Brasil, Rússia é Rússia, faço um bom relacionamento com o mundo todo. Assim como se Joe Biden me convidar, estarei nos Estados Unidos com o maior prazer. Como as alas política e econômica do governo reagiram a essa viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia? Afinal, qual é o objetivo dessa viagem, que acontece no momento delicado da política internacional? Sobre essas e outras questões, conversamos com o nosso analista de política da CNN, Gustavo Uribe, que vem acompanhando todas as repercussões em Brasília dessa agenda do presidente Jair Bolsonaro. Gustavo Uribe, fazia tempo que a gente não conversava aqui no Item Mais. Muito bem-vindo, sempre bom matar saudades e, claro, saber do que está acontecendo aí em Brasília. É um prazer falar com você, Carol. Vamos falar sobre essa agenda do presidente Jair Bolsonaro. O que você destaca desse encontro com Vladimir Putin? Como serão esses dias na Rússia? E, claro, o que vem na sequência, o encontro com Viktor Orbán. O que podemos esperar dessas duas agendas? A agenda do presidente Jair Bolsonaro na Rússia está focada em dois pontos. Primeiro, uma parceria técnico-militar para o Brasil, tanto em relação a futuras estratégias de aproximação com armas e com navios, enfim, submarinos, tanto um aceno na área de fertilizantes. Hoje o mundo vive uma crise de fornecimento de fertilizantes. E o Brasil é um dos maiores importadores de fertilizantes, sobretudo da Ucrânia, da China, da Índia. E você tem tido um problema nesse processo, porque esses países têm passado por crises diversas. A China, por exemplo, crise na produção desses fertilizantes. A Ucrânia, por conta da iminência de um conflito com a Rússia. Então, o Brasil está indo com esses dois intuitos. O primeiro, discutir com Vladimir Putin a questão de futuros acordos para a compra de material bélico, e para também tentar garantir o fornecimento de fertilizantes caso haja uma crise maior no mundo deste produto. Só que acontece sob o temor de um conflito entre Ucrânia e Rússia. O presidente deve chegar à Rússia no auge do conflito, no auge do acirramento. Então, é um cenário bastante preocupante da comunidade internacional sob a presença do presidente Jair Bolsonaro. E aí há várias motivações, Carol, a respeito disso, de ambas as partes. O presidente Jair Bolsonaro ficou um pouco isolado no exterior a partir do momento em que ele perdeu Benjamin Netanyahu, ex-primeiro-ministro de Israel, e também Donald Trump nos Estados Unidos. E ele viu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é seu principal adversário na disputa eleitoral deste ano, em encontros, mesmo sem ser presidente, com Emmanuel Macron, da França, e também com Pedro Sánchez, da Espanha. Então, o presidente Jair Bolsonaro quis mostrar
que ele ainda tem prestígio com líderes internacionais. É por isso que ele aceitou esse encontro com Vladimir Putin. Por outro lado, Vladimir Putin tem como objetivo mostrar que não está isolado no conflito com a Ucrânia e contra a OTAN. Por isso que ele teve uma reunião recente, inclusive com Xi Jinping, que é o líder chinês, e agora quer utilizar esses shaking hands com o presidente Jair Bolsonaro, esse encontro, para mostrar que ele tem prestígio e que ele está certo nessa posição contra a OTAN. Ou seja, Uribe, o presidente Jair Bolsonaro vê nessa visita um ganho eleitoral? Vê um ganho eleitoral de mostrar que não está isolado internacionalmente e que ele consegue fazer um contraponto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O problema são as consequências desse encontro. O presidente chega em um momento em que Rússia e Estados Unidos não estão bem. O secretário de Estado norte-americano entrou em contato com o chanceler brasileiro Carlos França, inclusive, para convencer que Bolsonaro não deve ir neste momento, que é um momento de conflito, e que Vladimir Putin usará a presença dele por lá para mostrar que tem apoio na causa contra a OTAN. Este é o grande conflito. Isso pode gerar, sim, um abalo na relação com os Estados Unidos. E se a gente for colocar na balança, os Estados Unidos são mais importantes que a Rússia. São nosso segundo maior parceiro comercial. Então, é uma situação bastante preocupante. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, foi aconselhado pela área econômica e pela área política do governo federal a não ir, a adiar para março, para não criar um incidente diplomático com os Estados Unidos. O presidente, no entanto, decidiu bater o pé e ir à Rússia do mesmo jeito. Você tem, inclusive, um temor do Gabinete de Segurança Institucional, e até pediu para o presidente não ir, por conta da própria segurança pessoal dele, caso o conflito entre Rússia e Ucrânia se inicie no período em que ele estiver lá. É claro, o presidente estará longe, estará em Moscou, que não é próximo com a fronteira da Ucrânia, mas mesmo assim gera bastante preocupação por parte da área de segurança do governo brasileiro. Uribe, lembro bem, na programação da CNN conversamos sobre isso, sobre esses conselhos da equipe ministerial, tanto da equipe econômica quanto da equipe política, para que o presidente não fosse para a Rússia para esse encontro com Vladimir Putin. Como você disse, ele bateu o pé e vai. E agora? Como é que a equipe econômica, por exemplo, está reagindo a essa viagem? Como você disse, há um grande receio de um impacto econômico diante das parcerias que o Brasil tem com os Estados Unidos. Como é que está, nesse momento, essa equipe? Carol, há uma preocupação muito grande por conta exatamente dos abalos econômicos que podem ocorrer depois disso. É claro que há um interesse da área da agricultura do governo por conta dos fertilizantes. Se o presidente Jair Bolsonaro conseguir ter um diálogo com a Rússia para que ela ajude ao fornecimento desse produto que é tão necessário para a safra brasileira. Mas você tem temores de impactos em outras áreas, inclusive a ministra Tereza Cristina, que era favorável no início, depois mudou de opinião. Algumas fontes do governo me disseram que ela chegou a dizer para o presidente que talvez seria melhor ele adiar essa ida para março. A área militar do governo tem uma simpatia maior por essa questão, justamente pelas futuras parcerias técnico-militares. A única exceção é o general Augusto Heleno, que é o responsável pela segurança do presidente, que também estava com o nariz um pouco torto. Por isso que a comitiva do presidente deve ser uma comitiva essencialmente militar. Devem ir o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, deve ir Luiz Eduardo Ramos, que é general da reserva, o ministro da Secretaria-Geral, e, claro, o general Heleno, por conta da segurança do presidente. Então, o objetivo é, sobretudo, esse, é você tentar criar um canal de diálogo com a Rússia. Você tem interesse dos dois lados. Você tem interesse do presidente Jair Bolsonaro de mostrar que não está isolado e o interesse de Vladimir Putin de dizer que uma nação como o Brasil está do seu lado em relação a esse conflito com a Ucrânia. A questão é pesar qual é o interesse maior do Brasil nesse momento. Como a gente está falando aqui, estamos na iminência desse conflito. Há um momento de tensão internacional sem precedentes nos últimos tempos. Como é que esse assunto deve surgir nesse encontro? Quais são, nesse momento, os conselhos que são feitos ao presidente Jair Bolsonaro com relação a um posicionamento diante dessa situação? Ou simplesmente o presidente vai ignorar a questão? Carol, o conselho principal é não trate do assunto. E o presidente Jair Bolsonaro tem falado isso nos bastidores, que ele tentará não tratar do assunto. Ele, inclusive, perguntado sobre o assunto recentemente, ele disse: se Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, me convidar, eu irei comparecer. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele vai com a intenção de não se envolver no conflito, que não tem relação nenhuma com o Brasil.
O problema é a maneira como o governo russo vai explorar essa questão, e isso é incontrolável. O presidente Jair Bolsonaro pode muito bem não tratar do assunto da Ucrânia, pode muito bem não aparecer sorrindo ao lado de Vladimir Putin, o que é muito difícil, ele provavelmente o fará. Mas o governo russo irá explorar essa imagem. O governo russo está explorando, por exemplo, o encontro que Vladimir Putin teve com Xi Jinping, da China. Explorou bastante essa imagem, porque é interesse do governo russo. O presidente pode até chegar com a intenção de não se envolver, mas uma imagem ao lado de Vladimir Putin pode ser explorado pelo governo russo como um envolvimento direto do governo brasileiro. E as consequências podem ser bastante negativas na relação do Brasil com os países da OTAN. E temos a sequência dessa agenda, Uribe. O encontro do presidente Jair Bolsonaro com Viktor Orbán, ele que é da ultradireita da Hungria. O que a gente pode esperar desse encontro específico, Uribe? A sinalização eleitoral é ainda mais evidente? É uma sinalização de que o presidente Jair Bolsonaro tem apoio na direita radical do mundo inteiro. Esse encontro já tinha que ter ocorrido antes. Já houve convites do ultranacionalista Viktor Orbán antes. E ocorre no momento em que Viktor Orbán ele é considerado um patinho feio no mundo inteiro, com políticas nacionalistas, sexistas e homofóbicas na Hungria. O presidente Jair Bolsonaro vai com um objetivo parecido com o que ele tem feito com Vladimir Putin, mostrar que ainda tem apoio internacional. Mas aí também não se pode medir, por exemplo, o peso da Hungria para isso, ou o peso da França, de Emmanuel Macron, que recebeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tem o peso da Rússia, realmente. E é interessante perceber a mudança de Vladimir Putin com Jair Bolsonaro ao longo do tempo. Quando o Jair Bolsonaro assumiu o governo, Vladimir Putin tinha uma resistência imensa ao presidente brasileiro, porque ele tinha um alinhamento maior ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à presidente Dilma Rousseff. Inclusive, ele não escondia isso. Quando houve o encontro dos BRICS aqui no Brasil, em Brasília, Vladimir Putin chegou a dar um chá de cadeira de mais de 1 hora no encontro bilateral com o presidente Jair Bolsonaro, mostrando justamente que ele não é a favor do presidente brasileiro e não tem simpatia por ele. O encontro foi bastante rápido, foi uma questão de meia hora. Mas, em um momento em que Vladimir Putin precisa de acenos internacionais por sua causa, aí ele fez o convite ao presidente Jair Bolsonaro, já que Jair Bolsonaro faria uma visita a países do leste europeu. Então, você tem um interesse, inclusive, maior de colher dividendos eleitorais e políticos desse encontro por parte de Vladimir Putin do que por parte do presidente Jair Bolsonaro. Gustavo Uribe, nessa conversa conosco aqui no Item Mais, sempre muito bom, Uribe. Venha mais, venha sempre. A gente sabe que a carga é pesada, mas é sempre bom contar com a tua ajuda por aqui. Até uma próxima. Muito obrigado, Carol. É sempre um prazer. Virei mais, viu? Pode deixar. Gente, o Papa Francisco se manifestou hoje sobre a crise no leste europeu e disse que uma guerra na Ucrânia seria loucura. Francisco rezou pela paz e pediu que a ameaça de confronto seja superada com diálogo. O Papa tem feito apelos por uma solução pacífica para um impasse entre a Rússia, que é contra a entrada da Ucrânia na OTAN, e o Ocidente. A possibilidade da deflagração de um conflito na Ucrânia, envolvendo Estados Unidos e OTAN, de um lado, e Rússia, China e aliados do leste europeu, de outro, tem mobilizado esforços diplomáticos. Na última sexta-feira, dias antes do embarque do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, o Ministério das Relações Exteriores divulgou um comunicado celebrando os 30 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Ucrânia. O texto do Itamaraty lembra que o governo brasileiro reconheceu a independência ucraniana em 1991 e mantém uma parceria estratégica com o país. Lorival Santana, extremamente demandado nos últimos tempos. E aí conseguiu um espacinho aqui na agenda para conversar conosco. Mais do que nunca, obrigada, Lorival. Estamos com privilégio, Lorival, porque a agenda internacional, de fato, preocupa nesse momento, diante da iminência de um conflito, inclusive durante a visita do presidente Jair Bolsonaro no leste europeu. Lorival, como falávamos há pouco, aqui antes de ligarmos os microfones, é impossível a gente falar, cravar, afirmar que vai acontecer uma guerra no leste europeu. Porém, estamos aí nesse momento de tensão internacional. Quais são as sinalizações que temos nesse momento? Como os lados estão se posicionando nesse momento? O que você destaca?
Bem, existem 30 mil soldados russos fazendo um exercício nesse momento na Belarus, ao norte da Ucrânia. É o maior destacamento militar acontecido na Belarus desde o fim da Guerra Fria, há 30 anos. Existem 100 mil, 110 mil soldados russos mobilizados na fronteira com a Ucrânia, no lado leste da Ucrânia. Existem 7 navios de guerra de transporte de tropas e armamentos no Mar Negro, que é a única costa que a Ucrânia tem, e um submarino entrando no Mar Negro, ou entrou no Mar Negro, e se juntou a outros 2 submarinos russos. São 3 submarinos russos no Mar Negro e outros 2 submarinos no Mediterrâneo e 3 cargueiros russos no Mediterrâneo, nas proximidades também. Então é muito razoável nós falarmos sobre a iminência de uma guerra. É um dispêndio militar formidável, o maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento temos o presidente Jair Bolsonaro na Rússia. Há uma orientação por parte da equipe do governo, Gustavo Uribe trazia há pouco essa informação para a gente, para que o presidente Jair Bolsonaro não toque no assunto. Diante de todo esse preparo militar, Lorival, é possível, do ponto de vista de relações internacionais, ignorar um fato como esse? Publicamente, sim. É possível, pelo menos do ponto de vista do presidente Bolsonaro, ele pode evitar o assunto. Na visita há 2 semanas do presidente argentino, Alberto Fernandes, ao Putin também, o Putin fez uma observação rindo, assim, dizendo: eu lamento que seja neste momento que você esteja me visitando, que eu tenha outras ocupações, outras preocupações e tal. E isso foi numa conversa sigilosa, que vazou o áudio dessa conversa para a sala de imprensa. Então, possível é, mas o risco, aliás, o risco não, o fato, né, de o presidente estar lá, mesmo que publicamente não se toque no assunto, tem toda uma consequência, né, do ponto de vista do gesto que isso representa, da posição do Brasil frente a essa crise, seja uma posição de engajamento ou uma posição de indiferença. Nos 2 casos, é extremamente danoso para a imagem do Brasil e para as relações do Brasil. Ao mesmo tempo, Lorival, dias antes desse embarque da comitiva brasileira do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, tivemos um comunicado por parte do Itamaraty falando sobre a independência ucraniana, do posicionamento do Brasil com relação ao tema. É uma sinalização ou uma tentativa de colocar panos quentes nessa visita do presidente à Rússia, de não assumir um lado, por exemplo, nessa disputa, nesse conflito? Sim, é um comunicado bem intencionado, eu acredito, mas que no contexto atual, lido por especialistas, chega a ser sarcástico, porque não há nenhuma comparação entre você emitir uma nota celebrando um aniversário de relações diplomáticas e você enviar o seu presidente para o país que está ameaçando militarmente esse outro país do qual você diz ser parceiro estratégico. Quer dizer, é como uma espécie de mundo paralelo, né? Você está falando de algo que não tem nenhuma ligação com as atitudes que você está tomando concretamente. Lorival, há pouco você lembrava da visita do presidente da Argentina a Putin. Tivemos Macron também recentemente. A gente consegue estabelecer um paralelo entre a reunião de Macron com Putin, de Fernandes com Putin e agora do presidente Jair Bolsonaro? E o próprio chanceler Olaf Scholz, da Alemanha, visita o Putin na véspera da visita do Bolsonaro. Mas são visitas completamente diferentes. Assim como houve a visita da chanceler britânica, Liz Truss, ao chanceler russo Sergei Lavrov, em Moscou. Os recados são completamente diferentes, tanto que o Sergei Lavrov disse que foi um diálogo de surdos entre os 2. Não gosto da expressão porque os surdos conseguem se comunicar muito bem graças à linguagem de Libras. Mas também o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, desmereceu o Macron como alguém que não é líder da OTAN e, portanto, a Rússia não tem o que negociar com o Macron. Mas, de qualquer maneira, são líderes que estão levando uma advertência para o Putin de que, se ele invadir a Ucrânia, as consequências serão muito duras, consequências econômicas desastrosas, esses são os adjetivos usados. E, por outro lado, que o Putin tem uma opção de uma saída diplomática e aí, nesse sentido, oferecem alguns caminhos para isso, né?
Não é uma conversa cordial, não é uma conversa de reforço, de estreitamento de amizade. E o Fernandes, assim como o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, e o presidente Bolsonaro, estão indo lá, segundo eles mesmos dizem, para estreitar a amizade com a Rússia de Vladimir Putin. Lorival, quando a gente fala dessa relação do Brasil com a Rússia, é inevitável falarmos do BRICS, o bloco que envolve Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. A partir daí, a gente consegue estabelecer o estreitamento dessa relação do Brasil com a Rússia? Qual é o grau de interação do ponto de vista econômico, do ponto de vista diplomático com o país? Na última cúpula dos BRICS, o presidente Bolsonaro deu uma lição de moral no presidente Xi Jinping da China, defendendo a democracia, defendendo os valores ocidentais. Enfim, fez um ataque velado ao Xi Jinping quando os BRICS não são um fórum para discutir essas questões políticas, geopolíticas. É um fórum eminentemente econômico, né? E no qual existe um banco, um novo banco de desenvolvimento, chamado de Banco dos BRICS. O Brasil tem lá um capital colocado lá, 1/5 do capital, e tem como atrair investimentos para o Brasil da China, principalmente. Então, o BRICS é um lugar para isso, né? E a relação entre Brasil e Rússia, assim como a relação entre Brasil e China, é importante, tem que ser bem cuidada. Aliás, a relação com a China não tem sido bem cuidada. Mas com relação à Rússia também deve ser. A Rússia fornece fertilizantes para o Brasil fornece carne para a Rússia. Há um grande espaço aí de cooperação tecnológica, científica, tudo isso é excelente. Mas é um problema de timing, não é a hora de ir celebrar uma amizade entre esses dois líderes. As relações não precisam se deteriorar, pelo contrário, elas podem se aprofundar, mas não com um encontro no momento em que a Rússia está ameaçando o seu vizinho mais frágil de ocupação. Não está ameaçando em palavras, mas 130 mil soldados, tanques, aviões, baterias antimísseis falam muito mais do que palavras. O que pode vir de impacto para o Brasil? Esse não é o timing, como você fala, dessa visita, Lorival. O que a gente pode esperar de consequência? A consequência é difusa, é uma questão de percepção do mundo a respeito do Brasil. O presidente atual do Brasil celebra a ditadura, celebra a tortura. Tem uma visão lá fora de ser homofóbico, de ser misógino, de não respeitar os direitos das minorias, dos indígenas e assim por diante, de ser racista. E todas essas coisas o Putin é também. Então, quando há esse encontro, ainda mais num momento como esse, é impossível para quem está observando de fora não concluir, ou pelo menos quem está em países democráticos, claro, né, e que cultiva valores liberais, não concluir que o governo brasileiro está disposto a sacrificar os valores da soberania dos outros países, da democracia, que são pilares da política externa brasileira tradicionalmente, em nome de uma aproximação pessoal entre dois homens que têm muitas coisas em comum. Lorival, para a gente encerrar, falar um pouco sobre a movimentação internacional por parte de alguns governos de orientar a população que está na Ucrânia de sair do território. Alguns países que estão já pedindo para que as suas populações saiam do território. O governo brasileiro ainda não adotou essa postura. Devemos adotar essa postura? Estamos atrasados? O governo que faz isso está assumindo que uma possível ação militar da Rússia contra a Ucrânia pode ser iminente. Por isso que o governo brasileiro não faz isso. Porque para o governo brasileiro parece ser mais importante não desagradar o presidente Putin ao assumir que ele está mentindo quando garante que não vai invadir a Ucrânia. Então, quando o governo fala, não, precisa sair daí porque ele pode invadir, ele está desmentindo o presidente Putin. A consequência lógica é que, para o governo brasileiro, hoje é mais importante não desagradar o Putin do que proteger os seus cidadãos que estão na Ucrânia. Lorival Santana, a gente vai contar com você muitas e muitas vezes aqui no Item Mais. É um momento que o cenário internacional nos permite ter mais conversas com você, Lorival. Infelizmente, por uma questão de tensão internacional, mas é claro que todo o desdobramento da situação a gente vai contar com a tua ajuda para entender o que está acontecendo. Obrigada mais uma vez. Conte comigo.
Por aqui seguimos acompanhando a agenda do presidente Jair Bolsonaro e, claro, a tensão internacional. A gente volta a se encontrar amanhã. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.